Eu não sei como é a sua experiência em aceitar que você é a origem dos seus problemas, mas falando por mim, parar de culpar os outros foi a decisão mais libertadora que eu tomei na minha vida, sem exagero. Eu vejo que essa decisão foi a primeira porta de todas. Foi atravessando ela que eu pude atravessar todas essas outras portas que foram me levando a cada vez mais estar em paz comigo mesmo, estar em paz com as coisas à minha volta. Agora, eu, como qualquer ser humano comum, vivia botando a culpa em tudo, do meu problema em lidar com as minhas emoções, até o porquê eu cheguei atrasado em certo lugar, até porque tal coisa não aconteceu do tal jeito que eu tinha planejado. Quando você começa a observar as razões que você dá para esses eventos, você percebe que tem sempre um terceiro, que seja alguém ou alguma coisa. Tem sempre alguém que, se isso não tivesse feito isso, se tal coisa não tivesse sido desse jeito, poderia ter dado certo, poderia ter acontecido tudo bem. Mas foi por causa disso, foi por causa dele, foi por causa daquilo. E no fundo eu sempre tive uma sensação que eu nunca gostei muito de depender de nada. Sempre me irritou. Qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, eu ter que esperar porque eu preciso que fulano resolva. Eu ter que esperar porque tal coisa precisa acontecer. Então quando eu fui entrando em contato com certos conteúdos, com certas ideias, eu fui recebendo essa percepção sobre o quanto, quando você bota a culpa nos outros, você dá o poder da sua vida, das coisas para a sua vida na mão dos outros. É o seu pai que define seu estado emocional. É o teu relógio que define se você vai acordar na hora ou não vai. É o teu chefe que define se a sua semana vai ser boa ou não vai. E isso ressoou com essa minha sensação de não gostar de depender dos outros. E foi fazendo sentido do quanto eu não queria que a minha vida, o bem-estar que eu fosse ter na minha vida, fosse ficar sempre nas mãos de tudo à minha volta. E conforme eu fui mergulhando nessa ideia, eu até questionava, mas eu preciso me responsabilizar por tudo? E se isso não tiver certo? E se isso for errado? E se eu realmente não for culpado? E se outras pessoas for culpado? E na época eu pensei, cara, pode até ser que isso não esteja certo, pode até ser que essa ideia esteja errada. Alguma coisa dizia pra mim, segue em frente, porque isso vai valer a pena. Se tiver errado, lá na frente você corrige. Você já cometeu tantos erros na vida, qual é o problema em cometer mais um? E aos poucos eu comecei a ver como eu poderia fazer certas coisas diferentes. Porque se eu era responsável, então cabia a mim fazer a mudança que eu queria que acontecesse na minha vida. E não ficar esperando que outra pessoa fosse realizar ela. Então a pergunta que foi fazendo parte dessa minha jornada foi: como eu posso fazer isso melhor? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Tal situação acontecia. Quando eu começava a ver a minha cabeça começar a ruminar, por que isso está acontecendo? Por que saco? Por que tem que ser desse jeito? Por que fulano está fazendo assim? Eu falo assim, tá, beleza. Não importa o que fulano, ciclano, o que está acontecendo. Como você pode fazer isso diferente? Como você pode melhorar essa situação? E essas perguntas me obrigavam a buscar alguma coisa a se fazer. E hoje eu estou muito aderido a essa ideia, mas eu falo para você, não foi algo que eu fiz em 2 anos. Eu diria que eu estou há um pouco mais de 10 anos me perguntando esse tipo de coisa e sempre me lembrando como eu posso fazer a diferença que eu quero ver. Como eu posso melhorar a minha situação e eu não preciso esperar ninguém para resolver isso. E mais recentemente, uma das últimas ideias que eu fui entrando em contato, que foi meio que adicionando, compondo melhor o corpo desse conceito que eu tenho, foi, por exemplo, se eu estou num lugar onde eu não me sinto bem, onde eu não estou gostando, vai embora. Eu posso meter o pé. Não tem nada que me obrigue a ficar nesse lugar. Se eu estou trocando ideia com alguém, que a pessoa é maneira e tudo mais, só que eu estou vendo que a pessoa tem umas ideias que não estão alinhadas comigo, as pessoas têm uma percepção de vida que não tem nada a ver com o que eu estou querendo para a vida, a forma como ela gosta de viver, a forma como ela enxerga o mundo. Eu não preciso conviver com essa pessoa. Eu posso cumprimentar ela, posso dar oi para ela, mas essa pessoa não precisa estar na minha intimidade. Eu não preciso não, vamos ser educados, vamos ser maneiro. Eu não preciso fazer nada disso. E isso tudo vai me permitindo ir limando e tirando da minha vida essas coisas que vão dando motivo para minha cabeça arrumar alguém para culpar. Porque um exemplo que eu vivi disso por muito tempo foi quando eu trabalhei num lugar, eu tinha um motivo para trabalhar num lugar, e esse motivo me ajudava a me manter centrado lá, mas eu não gostava de trabalhar lá, não gostava tanto do ambiente, como as coisas funcionavam. E o fato de eu não gostar da situação,
e eu me manter nessa situação por causa do motivo que eu tinha, e eu acreditava que esse motivo era importante, eu culpava meu chefe pra caralho. Ele era tipo um grande vilão da minha vida, porque ele era a razão de tudo estar acontecendo do jeito que estava acontecendo. Porque se não fosse ele, as coisas seriam diferentes. E apesar do motivo ter sido muito importante nesse período da minha jornada, ter me colocado nessa situação e ter vivido isso me permitiu ver como a minha cabeça opera quando eu fico me forçando a estar numa situação onde não é que eu não estou confortável ali, mas aonde eu tô vendo que não tá alinhado comigo. Eu acredito numa coisa e a situação, o ambiente, a pessoa acredita em outra. E eu fico forçando uma convivência, porque é necessário de alguma forma. E esse atrito vai sempre fazer na minha cabeça buscar o culpado. E a cabeça vai sempre tender a apontar para fora. Mas até durante esse período, mesmo quando eu me pegava fazendo isso, eu me forçava a apontar para dentro, até para entender que eu seria a pessoa que iria me tirar dessa situação. E olhando de certa perspectiva racional, você consegue ver a lógica em, pô, mas fulano fez isso, mas tal coisa aconteceu. Ele é o culpado, ele é o responsável. Como é que eu vou culpar a mim se eu tô vendo que de fato, se tal pessoa não tivesse feito tal coisa em tal hora, isso não teria acontecido? A questão é que o fulano, ou tal evento, não é algo isolado no universo. Não é algo que está solto e sozinho causou toda essa cadeia de eventos. Está tudo interligado e você faz parte dessa rede. E toda essa visão lógica acaba te prendendo num eterno desapontamento com tudo à sua volta. Porque as coisas não vão acontecer do jeito que você espera. E quando tudo é o culpado ou responsável, menos você, ou até um pouco você e um pouco os outros, basicamente a tua vida é só um desapontamento, porque você não pode fazer nada para mudar, se os outros são os responsáveis. E tem certas situações onde quando a gente se faz essas perguntas, como eu falei de o que eu posso fazer para melhorar, a gente vê que não tem muito o que fazer. E nessas horas, apesar de toda essa ideia trazer um certo empoderamento para você como ser vivo, porque você percebe como você é capaz de fazer as coisas mudarem para você, tem situações que fazem você começar a questionar isso e perceber que você não vai ter tanta força para certas coisas, que não tem muito o que fazer. E é nesses momentos que eu comecei a entender o valor de agradecer. As coisas estão acontecendo do jeito que estão, as minhas mãos estão atadas perante essa situação. O quanto reclamar de tudo isso vai me ajudar com alguma coisa? Pode até aliviar, dar um alívio rápido, mas a longo prazo, quando você vê como a sua cabeça, do que a tua cabeça está sendo enchida ao longo do tempo, você vê que não é um bagulho que te faz tão bem. Então agradecer, perceber o que tem de melhor, e mesmo que você não veja nada de melhor, acreditar que tudo bem, eu não posso fazer nada sobre isso. Alguma coisa de bom eu vou absorver disso. Talvez não agora, mas em algum momento eu vou absorver. E uma hora esse momento vai acabar, porque nada dura para sempre. Da mesma forma que os momentos bons não duram para sempre, nem os momentos ruins duram para sempre. E eu falo por experiência própria. Quando você acredita, porque é necessário acreditar, se você não acredita nisso, para você, não, eu vou culpar os outros mesmo porque eu acho um absurdo tal coisa, então não tem o que fazer. Segue nesse caminho, tu vai encontrar a tua própria resposta. Mas quando você acredita que você é capaz de fazer a diferença e você insiste nisso e vai trabalhando para manter isso sempre próximo de você, a cada ano você vai vendo como o jeito que você olha a vida muda. E como para todo mundo à sua volta, o que é um sofrimento, é um saco, é uma merda, para você é só vida e você atravessa essas coisas. E você atravessa em paz. Porque o desapontamento não faz mais tanto parte da sua rotina. Porque você não tem com o que ficar desapontado. Então você até pode ser o problema. Certamente você é o problema. Mas o ponto é que você também é a solução. E uma vez que você percebe e entende isso, nada te impede de fazer a mudança na tua vida que você quer realizar. E da mesma forma que a gente não percebe o quanto a gente é o problema e a solução da nossa própria vida, a gente também não percebe o quanto certas coisas que a gente acredita que usa, na verdade, usam a gente. E uma delas com certeza é o dinheiro. Você pode até pensar, porque eu gasto meu dinheiro, eu uso ele, mas a grande verdade é que ele usa você.
E se você quer entender um pouco mais disso, eu desenrolo essa ideia nesse vídeo que eu vou deixar aqui. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.